vai começar a falar sobre funções. E funções não é nem um bicho de 7 cabeças. Vocês vão ver que funções é até um assunto relativamente fácil. Quando é que a gente vai usar uma função? A gente vai usar uma função quando a gente quiser agrupar vários elementos e reutilizar esses elementos agrupados novamente. Então eu vou começar fazendo um desenho simples aqui, utilizando vários elementos, e depois eu vou agrupar esses elementos em uma função para depois reutilizar. Então eu vou começar aqui utilizando o comandinho aqui rectMode, né? Para que isso aqui? Para a gente utilizar o nosso quadrado para ele ficar no centro. O padrão é corners, né? A gente vai utilizar o center. Então eu vou desenhar aqui. Eu vou definir primeiro o preenchimento. Para preenchimento branco ou então preto, você só precisa colocar aqui o valor para branco, ó, 255, e para preto o valor 0. Você não precisa repetir esse número aqui 3 vezes. Somente uma vez ele já entende que é a cor branca para preenchimento. Então eu vou desenhar aqui um quadrado no centro da tela. E o tamanho dele vai ser de 100 unidades aqui. E quando a gente usa o comando rect, uma coisa que eu não ensinei ainda é o seguinte: a gente pode definir aqui que os cantos podem ser arredondados. Por exemplo, ó, aqui eu defini o valor 10 de arredondamento aqui do canto. Isso aqui a gente chama de chanfro. Olha, a gente pode definir então o valor negativo, olha como é que vai ficando lá o nosso quadrado ali. Ou então, um valor positivo, ele vai arredondando os cantos. Se a gente não definir valor nenhum aqui, o canto aqui do nosso retângulo vai ficar com um ângulo de 90 graus. Agora aqui a gente dá uma arredondada nele, ó. Então vou colocar aqui valor 10 para ele. Então agora eu vou mudar aqui a cor do preenchimento. Então eu não quero mais branco, eu vou colocar aqui a cor preta para preenchimento. E agora eu vou desenhar uma elipse. Uma elipse no centro da tela, com o valor de 15. Então o que ficou parecendo aqui? Ficou parecendo um dado com a face 1 voltada para cima. Agora eu vou, para a gente exemplificar aqui a nossa função, eu vou fazer um desenho do dado com a face 5 voltada para cima. Então eu vou utilizar aqui 5 elipses. E agora eu vou modificar aqui o valor de posicionamento das nossas elipses, ou dos nossos círculos, né? Para colocar cada um num lugar diferente, para aparecer aqui que o dado está voltado para a face 5. Então tá lá o desenho do nosso dado. Agora então eu vou criar a função. Para criar uma função eu escrevo var, dou um nome para ela, por exemplo aqui eu vou dar o nome de dado, aí eu coloco o sinal de igual e escrevo function. E aí eu abro e fecho o parênteses, abro uma chave aqui e fecho a chave. E agora eu criei a função. E eu vou jogar então tudo que está aqui, ó, tudo que eu já fiz de desenho aqui, eu vou jogar aqui dentro da função. Aqui eu vou identar aqui então, né, vou dar esse espaço aqui para a organização melhor do nosso código aqui, né, para ficar mais bem legível. Então tá a função aqui criada. Bonitinha aqui a função. E agora não tem nada aqui na tela. Como é que eu faço então? Eu preciso chamar a função. Então eu escrevo aqui dado, que é o nome da nossa função, abro e fecho parênteses e coloco aqui o ponto e vírgula. Pronto, olha lá, apareceu o nosso desenho. A gente pode então desenhar diversas vezes essa função. Só que aqui está definido um valor fixo para o posicionamento. Então, do jeito que eu construí essa função, toda vez que eu chamar ela, eu vou fazer o desenho do dado sempre no mesmo local.
Então vai ficar sempre sobreposto aqui o desenho. Então eu posso desenhar diversas vezes o dado e eu só vou ver um dado aqui, porque eles vão estar, todos os outros vão estar sobreposto. Então como é que eu faço aqui? Eu vou criar aqui então parâmetros para a função. Vou criar o parâmetro para o posicionamento x e y. Bom, vou mudar aqui primeiro o x, né? Primeiro o x e depois o y. E se eu quero que o nosso dado se adapte ao valor que a gente vai dar aqui para posicionamento, então eu tenho que mudar também os parâmetros aqui dos nossos elementos que a gente desenhou, né? Então onde tiver 200 aqui, ó, eu vou escrever aqui posicionamento x. E onde tiver, por exemplo, aqui, ó, 200 mais 30, na verdade, né? 230. Então eu vou colocar o posicionamento x mais 30. Aqui é a mesma coisa. Posicionamento x mais 30. Aqui eu vou colocar 170 é 200 menos 30, então eu escrevo aqui posicionamento x menos 30. E vou fazer a mesma coisa aqui então para o y. Aqui é 200, então só coloco. Aqui é menos 30. Vai ser a mesma coisa ali embaixo. Então vou copiar aqui e colar aqui. E aqui a mesma coisa. 200 mais 30. E agora o desenho não aparece aqui ainda. Por quê? Porque a gente ainda não define. Quando a gente define parâmetros aqui, então, a gente precisa passar argumentos aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, na posição 100 para x e 100 para y. Eu poderia, então, modificar aqui os valores aqui, conforme eu modifico também o posicionamento do nosso dado ali. Então, se eu quiser, por exemplo, criar mais dados agora, eu posso copiar aqui a função e dar valores diferentes para esses argumentos aqui, que eu vou passar lá para a função, né? Eu poderia também fazer o seguinte aqui, ó. Passar aqui um valor aleatório. Por exemplo, random, que vai de 0 a 400. Para x e para y. Então, toda vez que eu reinicio ali o nosso programa, o dado vai aparecer numa posição diferente. Da mesma forma como a gente fez lá naquele primeiro programinha lá, usando somente pontos. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, desenhar, fazer um desenho animado aqui, ó, usando a função draw, eu posso jogar então a nossa função dado aqui dentro. Olha lá, ele desenha um monte de dado ao mesmo tempo. Eu posso também fazer o seguinte, então, ó, definir a taxa, que está muito rápido, né? Posso definir uma taxa menor aqui. Por exemplo, 5 quadros por segundo. Aí, ó, ele vai fazer essa animação aqui, desenhando 5 quadros a cada segundo aqui no nosso programinha. Então, na aula seguinte, eu vou mostrar para vocês uma forma mais inteligente. Vocês viram aqui que dá trabalho, né? Ó, a gente tem que modificar aqui cada um desses parâmetros aqui, ó, dos nossos elementos aqui que a gente desenhou. Então, na aula que vem, eu vou fazer uma forma diferente, né, de fazer essa função, que é uma forma mais simples e que poupa bastante trabalho nosso. Então, até a próxima aula, galera.